Olá, sou Gustavo Canavese da MGP Consultoria e estou aqui para falar com você que não dormiu ontem à noite em função da decisão do STF sobre a medida provisória 936. Mas antes, quero lembrar você que ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Antes de começar o tema, eu gostaria de traçar com vocês um panorama geral sobre essa nossa aula para facilitar a compreensão, já que estamos falando de uma decisão judicial e isso pode ser um tanto quanto novo para alguns de vocês. O que vamos tratar no vídeo de hoje? Nós trataremos do que aconteceu, como entender o que aconteceu, qual foi a decisão e o que temos que fazer na prática. Esse será o caminho que todos nós percorreremos nesse vídeo para compreendermos completamente o que aconteceu e termos segurança para realizar os atos necessários para a aplicação das medidas trabalhistas. Na primeira parte, nós vamos entender o caso em si. Na segunda parte, nós compararemos os argumentos utilizados na primeira parte, ou seja, a comparação entre a medida provisória e a Constituição Federal. Na terceira parte, trataremos da decisão do ministro Ricardo Lewandowski e vejam que, por ser uma decisão judicial cheia de termos e cheio do juridiquês, eu simplifiquei a vocês em 3 pontos básicos que dão todo o fundamento de como você deve agir a partir de hoje, depois da decisão de ontem. Vamos começar? Agora passaremos a entender o que aconteceu ontem. Em primeiro lugar, uma ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo partido político Rede Sustentabilidade no dia 2 de abril, ou seja, um dia depois que a medida provisória foi editada e publicada. E ontem nós tivemos uma decisão desta ADIM. Eu chamo de ADIM porque eu tenho barbas, brancas, então eu sou um pouco mais velho. Agora os mais jovens costumam chamar de ADI apenas, ADI. E eu até recomendo que vocês utilizem justamente essa forma nova, a ADI, porque quando você procura uma decisão no STF, é essa nomenclatura da classe desse tipo de processo que vocês vão encontrar a sigla ADI. Mas afinal, o que é essa ação direta de inconstitucionalidade? Em primeiro lugar, ela não tem nada a ver com uma ação que eu ou que vocês possam produzir dentro do Poder Judiciário. Esse tipo de ação, ela tem um único objetivo, que é declarar algum ato normativo, diga-se lei, inconstitucional. Então, o partido Rede Sustentabilidade ingressou com uma ação direta para declarar 2 artigos, melhor dizendo, 2 dispositivos da medida provisória como sendo inconstitucionais. E não basta falar genericamente que são inconstitucionais. É necessário que se mostre e no caso da rede, eles demonstram 5 dispositivos constitucionais que são violados diante de 2 da medida provisória. Mas a ação não trata só disso, porque como a medida provisória ela tem força de lei e ela passa a produzir efeitos em todos nós, a partir do momento de sua edição e publicação, todos nós poderíamos assinar acordos individuais até que essa ADIM fosse julgada finalmente. Vejam, se a ação foi proposta no dia 2 de abril e estamos no dia 7, vocês acreditam que em 5 dias seria possível uma ação ser julgada tão rapidamente assim? Bom, é verdade, a ADIM ela é bem mais rápida do que uma ação que eu ou que vocês possam produzir, mas não tão rápida assim. Então, Gustavo, se não houve um julgamento tão rápido, o que aconteceu ontem? Bom, como uma ação comum, nós temos alguns pedidos que são chamados pedidos de urgência.
No caso da ADIM, esse pedido é chamado de pedido cautelar. Cautelar por quê? Por uma cautela. Então, pensem o seguinte, o Rede Sustentabilidade, o partido político, diz: esses dois dispositivos da MP são inconstitucionais e olha aqui a Constituição para provar, está aqui. No entanto, como essa ação demora, eu quero que esses dois dispositivos da MP continuem na MP, continuem existindo no mundo jurídico, no ordenamento jurídico, no entanto, sem produzir efeitos. O pedido do Rede, então, é para que suspenda os efeitos dos dois dispositivos até que seja julgada finalmente essa ação direta de inconstitucionalidade. E interessante que o pedido de suspensão efetuado foi julgado ontem. E se foi julgado procedente, e eu vou mostrar a vocês se foi ou se não foi, mas o pedido é que fossem suspensos os efeitos. Se esse pedido foi suspenso, foi aceito, procedente ontem, significa que hoje nós não poderíamos mais produzir acordos individuais e teríamos que aguardar o final desta ação. Então, este é o contexto e é isto que aconteceu. Agora, será que nós temos que simplesmente interpretar a situação? E eu digo a vocês que não. Na verdade, o direito traz para todos nós uma solução antecipada à interpretação. E que decisão é essa, Gustavo? Bom, o nosso direito traz uma gama de leis. E a lei das leis é a Constituição. Sim? Existe uma hierarquia normativa, uma hierarquia entre as normas, onde uma vale mais do que outra. Então, se existe um conflito entre dois dispositivos, se um deles for a Constituição e outro for qualquer outra coisa, então não precisa interpretar, basta afirmar, deve ser mantida a Constituição Federal. E eu vou mostrar a vocês um gráfico que quem já cursou direito, ou passou, ou conhece, ou namorou alguém que estuda direito, que também é uma praga, hein? Quem faz direito só fala disso, né? Tá aí. Esse é o gráfico que eu quero mostrar a vocês sobre a hierarquia normativa. Na verdade, o direito chama de pirâmide de Kelsen. Eu não sei por que pirâmide, porque é um triângulo, mas vá lá. Lá em cima, a Constituição, no nível da constitucionalidade. E olha que a Constituição está sozinha lá em cima, porque ela é a lei das leis. Logo abaixo estão, vamos chamar assim de modo geral, as leis. Mas eu digo de modo geral porque eu estou considerando aqui como lei, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória. Então a medida provisória 936 está justamente aqui neste nível da legalidade, um nível abaixo da Constituição. E temos também um nível mais baixo ainda, que é o nível da regularidade, onde você tem decretos, resoluções, portarias, circulares, dentre outras, certo? Dito isso, então, em relação à hierarquia, eu encerro a primeira parte e nós sabemos o que aconteceu e temos também uma pontinha de conhecimento em relação a essa hierarquia normativa. Ela vai ser fundamental para que vocês possam compreender o restante desta aula, ok? Seguindo, então, eu quero mostrar a vocês quais são os 5 dispositivos da Constituição que o partido político Rede Sustentabilidade alega estarem sendo feridos e violados. Nós temos 5, sendo 3 dispositivos no artigo 7º e 2 deles no artigo 8º da Constituição Federal. Sinteticamente, o que eles tratam? O artigo 7º trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, estabelecendo a irredutibilidade do salário, salvo em acordo ou convenção coletiva. Estabelece também que a redução da jornada pode ser feita, mas só por acordo ou convenção coletiva, além de reconhecer as convenções e acordos coletivos. O artigo 8º, nos 2 dispositivos, já estabelece que o sindicato deve
defender a categoria e os interesses coletivos e individuais, além de ser obrigatória a sua participação em acordos, em negociações coletivas de modo geral. Então vejam que a Constituição estabelece uma prevalência de acordos e convenções coletivas sobre acordos individuais, tendo em vista se tratar o direito de trabalho de um direito social, ou seja, trata-se de um direito desigual, onde a Constituição garante maior proteção ao trabalhador face ao contrato de trabalho. Mas eu pergunto a vocês, diante desses 5 dispositivos, quais são os 2 dispositivos que a MP 936, em tese, está violando, segundo a petição inicial do partido político Rede Sustentabilidade? Quais são os 2 dispositivos? São estes: o parágrafo 4º do artigo 11 e o artigo 12 completamente. Por quê? O parágrafo 4º do artigo 11 é aquele dispositivo que estabelece que todos os empregadores devem comunicar os acordos individuais em 10 dias ao sindicato. É aquela regrinha que vocês já conheciam. E o artigo 12 é o dispositivo que estabelece que as medidas trabalhistas só serão implementadas por intermédio de acordos individuais e coletivos e estabelece faixas diferentes. Mas notem que o artigo 12 estabelece a possibilidade de acordos individuais de redução de jornada. Então, analisando os 2 dispositivos, verifica-se a possibilidade de acordo individual com uma simples comunicação ao sindicato, que pode opinar ou pode não opinar, pouco importa. A reclamação da ADIM está justamente neste ponto, em afastar o acordo e a convenção coletiva e, com isso, tornar o trabalhador mais frágil naquela relação de trabalho. Com isso, conseguimos concluir uma segunda etapa, que é a análise e entender quais são os dispositivos que estão em conflito. São aqueles 5 da Constituição versus estes 2 da medida provisória 936. Dito isso, então, qual foi a decisão do relator ministro Ricardo Lewandowski na ADIM 6363? A decisão, ela tem 3 pontos. É uma decisão de 17 páginas, mas eu sintetizei os 3 pontos principais. E para que, eu sempre digo assim, por mais difícil que seja o juridiquês, vale muito a pena tentar entender o que está lá e verificar com os próprios olhos. Eu destaquei aqui a vocês, entre aspas, porque eu extraí do próprio voto esses elementos. O primeiro elemento, o primeiro ponto do voto do ministro Lewandowski é o quê? Que existe uma forte suspeita de afronta aos direitos dos trabalhadores, que são cláusulas pétreas. Cláusula pétrea é um dispositivo da Constituição, chama pétrea porque vem de pedra, é tão duro que não pode ser modificado, não pode ser mudado. Olha que interessante. Nem mesmo uma emenda constitucional que está naquele nível da constitucionalidade, lembra da pirâmide, do triângulo, não é? Está lá em cima, nem mesmo uma emenda pode mudar, imagine só uma medida provisória. Então, o primeiro ponto dele é esse. Há forte indício que existe uma violação. O segundo ponto, ainda que estejamos vivendo esse período crítico que nós estamos, né, do coronavírus, isso não autoriza a adoção de medidas que possam comprometer ou tornar mais vulnerável o trabalhador e as leis de nosso país. Então, ele está já afastando, ou seja, ainda que exista uma situação de calamidade pública, não está autorizado o solapamento da própria Constituição Federal. E o terceiro e último ponto é, diante dessa análise, né, o afastamento o afastamento efetivo dos sindicatos joga contra a própria lógica do direito social, do direito do trabalho, que eu disse a vocês que é um direito desigual, onde se protege mais o trabalhador na relação de trabalho.
E os sindicatos para a Constituição é um desses pilares. Então, estes são os 3 pontos trazidos pela decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Mas, tudo bem, Gustavo, mas o que significa esses 3 pontos? E o que isso significa na prática? Na prática, significa que não basta só comunicar ao sindicato e dizer que isso está sendo como cumprir a Constituição. Porque, segundo o Lewandowski, essa comunicação apenas, destituída de qualquer efeito jurídico, tira completamente a efetividade da Constituição. Então, para dar o mínimo de efetividade a essa comunicação, é que o ministro decide por interpretar a Constituição e trazer um elemento de extra à medida provisória. Verifiquem ali, eu coloquei em destaque aqui em cima, no meio do 2º parágrafo, e a melhor forma para fazê-lo o quê? Dar efetividade mínima à norma, a meu sentir dele, Lewandowski, consiste em interpretar o texto da medida provisória aqui contestada, no sentido de que acordos individuais somente se convalidarão, ou seja, apenas surtirão efeitos jurídicos plenos após a manifestação dos sindicatos dos empregados. Então vejam que aquele pedido feito pelo Rede Sustentabilidade para que os 2 dispositivos, o parágrafo 4º do artigo 11 e o artigo 12 da medida provisória 936 fossem suspensos, o ministro Lewandowski não os suspendeu. Ele interpretou o dispositivo da medida provisória dizendo: embora a medida provisória não estabeleça que o sindicato deva se manifestar, a Constituição assim o faz. Então, interpretar o texto da medida provisória conforme a Constituição é o mesmo que exigir a manifestação do sindicato, não bastando só a sua simples, reles comunicação. E olha mais que interessante, ele estabelece, ou melhor, ele utiliza de um dispositivo da CLT para estabelecer esse prazo, porque é algo que já existe em todas as nossas leis. Na CLT, traz aí o artigo 617, que estabelece o prazo de 8 dias para que o sindicato se manifeste. No voto, ele indica explicitamente esse dispositivo. Bom, Gustavo, mas por que ele fez isso? Qual é o objetivo? O objetivo não era do Rede declarar inconstitucional e até que seja declarado inconstitucional, suspender os efeitos? Por que ele interpretou a medida provisória? E olha que eu digo a vocês que esse tipo de decisão é raro, é muito raro no STF. Normalmente vocês conseguem encontrar esse tipo de decisão em um outro tipo de ação chamado arguição de descumprimento de preceito fundamental. Na ADIM é raríssimo, mas foi utilizado. E quais foram os objetivos do ministro Lewandowski? Ele estabeleceu também no seu voto. Aqui a gente precisa de um pouco de dicionário, porque o juridiquês come solto. Olha só, o que se pretende com o referido encaminhamento, ou seja, exigir a manifestação do sindicato antes de aceitar o acordo individual, não é? É simplesmente colmatar. Colmatar é preencher. Preencher as lacunas porventura resultantes da hermenêutica constitucional. Hermenêutica é sinônimo de interpretação. Tá? Então é simplesmente preencher as lacunas com uma interpretação constitucional, usando dispositivos que já existem em nosso ordenamento jurídico. Pretende-se preservar ao máximo o ato normativo impugnado. Estão vendo aqui? Sublinhado. Não houve um ataque à medida provisória 936. Na verdade, houve uma proteção dela com uma interpretação constitucional dela que já existe, continua no ordenamento jurídico, produzindo efeitos dele
expungindo a principal inconstitucionalidade. Expungindo forçou a amizade, né? Expungindo é sancionando, limpando a principal inconstitucionalidade. E qual é a principal inconstitucionalidade? É lesar ou violar ou tornar o trabalhador mais frágil na relação de trabalho vivida com o empregador. Na prática, Gustavo, finalmente, o que isso muda na nossa vida? Na prática, não muda nada para vocês. Muda para o sindicato, quer dizer, não é que não muda nada, muda, mas vejam só que interessante aqui. O que o empregador deve fazer? Fazer como antes. 1. Notificar o trabalhador 2 dias antes para poder assinar o acordo individual. E depois, informar ao Ministério da Economia em 10 dias e comunicar o sindicato em 10 dias. É a mesma coisa, não mudou nada. O que mudou é o que está aqui em vermelho, mudou para os sindicatos, porque o acordo individual ele não terá validade jurídica se não tiver uma manifestação do sindicato. Mas não é tão assim. Veja só, o sindicato deve manifestar-se sobre os acordos individuais, não é? Assinados para convalidar todos eles ou informar que será iniciada uma negociação coletiva para tratar do tema. Mas ele tem qual prazo? 8 dias. E se passar o 8º dia, o que acontece com os acordos individuais? Eles passam a viger normalmente. Então, o que nós temos, na verdade, com o julgamento da cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 6363, julgada ontem, é justamente esta manifestação agora obrigatória do sindicato, e se não houver em 8 dias, nós estamos livres para fazer os acordos individuais. Mas de repente você pode me perguntar, mas Gustavo, eu já já firmei contratos, acordos individuais, e agora? Bom, vamos pensar. A medida provisória ela foi editada no dia 1º de abril. Nós estamos no dia 7 de abril, ou seja, temos prazo ainda para comunicar ao sindicato. Você assinou o acordo individual? Já? Tranquilo. Faça a comunicação deles, está dentro do prazo, ao sindicato tranquilamente. Ah, mas e eu que já fiz o acordo e já comuniquei? Uau, você realmente é bem rápido no gatilho, antes do prazo já entregou? Também não precisa se preocupar, porque o prazo agora é do sindicato. Mas sempre existe aquele empregador, né, que gosta de exagerar na cautela. Então, assim, como uma dica eu dou, por exagero de cautela, eu recomunicaria se vocês já fizeram a comunicação ao sindicato, tá certo? Então, 2 situações. Eu não fiz acordo individual, Gustavo, e agora? Vai fazer do mesmo jeito, comunicar o sindicato e em 8 dias você saberá se terá que entrar numa negociação coletiva ou se será convalidado os acordos individuais que você enviou. E se não tiver nada, 8 dias estão convalidados também, após o 8º dia, estão convalidados os acordos individuais. Segundo caso, eu assinei o acordo individual e ainda não comuniquei ao sindicato. Ora, então comunique. Claro, você pode dar aquela caprichada, não é? Na comunicação já citar a DIN 6363, estabelecer um embasamento jurídico para que o sindicato saiba do que vocês estão falando e comunicando. No nosso curso, nós temos alguns modelos já atualizadíssimos com a decisão de ontem já. Só para dar download, arquivo editável, e você consegue só trocar lá o nome da empresa e vai funcionar tranquilamente. E o terceiro caso, qual é? Eu firmei acordo individual, já comuniquei. E agora? Para os menos exagerados, não há problema nenhum. No entanto, um detalhe. O prazo do sindicato só começará a defluir a partir de hoje, hein?
Não é porque você comunicou no dia 4 que a gente vai comunicar no dia, porque a decisão não existia. Então é só a partir desse momento. Agora, se você quiser realmente se precaver, ora, recomunique e identifique lá na comunicação a ADIM, o número da ADIM e por que você está comunicando. Tá certo? Pessoal, esse era o recado que eu queria passar a vocês. Espero ter garantido a vocês um sono mais tranquilo na noite de hoje, não é? E, por favor, aguardo vocês nas próximas aulas. Se vocês quiserem aprofundar o conteúdo, contratem o nosso curso aqui embaixo. Na descrição vocês vão encontrar. Tem um curso completíssimo do coronavírus que vai seguir ainda em frente aí. Ele é atualizável, então cada modificação vocês vão receber a atualização, não precisa nem ficar olhando na plataforma, recebe e-mail ou mensagem direto do que está sendo atualizado e na velocidade que está sendo atualizado. Nós aqui na MGP estamos produzindo um material muito grande para que seja entregue a vocês na mesma velocidade que o governo está produzindo medidas que dificultam a nossa vida. Então, quero muito facilitar para todos vocês. Muito obrigado e um grande abraço. Até mais.